Olá, sejam bem-vindos ao canal DeFi Moeda Mundial, onde estudamos a relação do conceito de moeda mundial com as finanças descentralizadas. Aqui no nosso canal você já tem um curso gratuito de programação blockchain, onde você aprende a programar uma réplica simplificada da Ethereum, incluindo uma linguagem de programação para smart contracts. Tem também uma série de aulas sobre direito aplicado à tokenização, mercado de criptoativos de forma geral. E agora iniciamos aulas sobre economia, uma vez que o assunto criptoativos é um assunto interdisciplinar. Você precisa entender de programação, economia e de direito para entender a fundo esse mercado. E já disse que nós estamos passando para um próximo nível. Começamos falando exclusivamente de finanças descentralizadas, mas agora vamos falar também sobre moeda mundial, que é um tema da economia contemporânea, mas que eu já pesquiso há mais de 10 anos, né? O primeiro artigo sobre isso foi em 2011, na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, artigo intitulado Fundamentos do Direito Cosmopolita e sua função no estabelecimento de uma moeda mundial. Bem, esta é a terceira aula, onde nós estamos, ou melhor, é a quarta aula, onde nós estamos falando sobre os fundamentos do valor da moeda e dos criptoativos. Antes de começar essa aula, eu quero mostrar para vocês um manual de economia muito conhecido. E é um manual de introdução à economia muito bom, que foi escrito por um professor da Universidade de Harvard, uma das universidades aí mais conceituadas do mundo. Mas por que eu estou mostrando esse livro? Não é porque nós vamos utilizar ele, não. É para dizer para você que, infelizmente, se você se basear apenas nos manuais de economia para o estudo do conceito de moeda, você não vai conseguir entender o Bitcoin. Você não vai sequer conseguir fazer uma crítica fundamentada. Mas muitos economistas se satisfazem, né, com o conceito de moeda que nós temos nos manuais de economia, onde se fala basicamente sobre a função da moeda como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Esse conhecimento ele é muito raso e muito superficial para nós entendermos fenômenos complexos como os criptoativos e principalmente a moeda mundial. Então, o que nós estamos fazendo nessas aulas é trazer um conhecimento mais aprofundado, começando do básico, mas algo muito mais aprofundado do que vocês vão ter nos manuais. Claro, isso aqui do manual vai virar um passeio no parque, porque eu preparei, obviamente que eu pesquisei várias teorias, conceito de moeda, os pensamentos, dos mais variados pensamentos, e eu estou trazendo para vocês aqui nessas aulas algo que eu entendo que é o essencial para que você possa entender o fenômeno. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro uma breve revisão do que nós vimos até agora. Nós iniciamos falando sobre algo fundamental, que é o valor. Nós ainda não falamos do ponto de vista filosófico o que é a moeda, mas nós já falamos sobre o valor. E o valor da moeda está baseado na teoria do valor. Apenas para relembrar, nós já estudamos conforme o Carl Menger, e aqui o uso do Carl Menger não é porque eu gosto da escola de economia austríaca. Não, nós usamos Carl Menger porque ele explica de forma correta e melhor no meu ponto de vista do que outros professores. Nós já falamos também de um economista de Cambridge aqui, que é o Sir Dennis Robertson. Então, o nosso foco aqui é descritivo, é transmitir conhecimento. Bem, então, o valor, né? O que é o valor que nós falamos? Né? O valor, ele depende de uma propriedade que satisfaça alguma necessidade humana. Nós poderíamos dizer que o valor depende do objeto ser útil, mas é importante as definições técnicas, ou seja, um objeto para ter valor precisa ter alguma propriedade capaz de ser colocada em nexo causal com a satisfação de uma necessidade humana. Essa definição é importante
As definições técnicas são importantes para que nós possamos avançar. Uma vez que nós definimos então o valor, nós falamos também sobre a questão da escassez, que valor e escassez são coisas diferentes. Basicamente, nós dissemos que eu tenho um conjunto de estados de insatisfação e tenho um objeto com propriedades para satisfazer esses estados de insatisfação. Num primeiro momento, enquanto esses estados de insatisfação não estão preenchidos, o objeto tem um valor. Conforme eu vou preenchendo esses estados de insatisfação, o valor do objeto vai diminuindo. E isso explica, então, o princípio da utilidade marginal decrescente. Veja, primeiro precisei definir valor para daí poder entender a ideia do princípio da utilidade marginal decrescente e aí conseguir separar a questão da escassez da questão do valor. Uma vez que, quando o objeto é escasso e eu tenho um conjunto X de estados de insatisfação para que sejam preenchidos, eu vou ter um valor maior do que se eu tivesse uma quantidade superior desse objeto, de modo a preencher esses estados de insatisfação. Então, não podemos confundir a questão da escassez, que ela explica variações no valor do próprio valor. Isso é muito fácil entender quando nós sabemos que objetos, há no mundo objetos que são escassos, mas que não têm qualquer valor, certo? Mas é óbvio que quando o objeto ele passa a ter valor, quanto mais escasso ele for, ele vai ter um valor maior, porque fica mais difícil para eu preencher esses estados de insatisfação. Mas conforme eu vou preenchendo, o que vai acontecendo? O valor vai diminuindo. Então, se eu tiver, por exemplo, um determinado bem em uma quantidade capaz de satisfazer todos os meus estados de insatisfação em todos os momentos da história, de modo que eu nunca vou ficar com estados de insatisfação para serem preenchidos, esse objeto ele não vai ter tanto valor quanto outros que não consigam fazer a mesma coisa, né? Ou seja, caso eu, por exemplo, tenha estados de insatisfação por um determinado objeto, e esse objeto sendo escasso, obviamente que esse objeto vai ter mais valor do que outro, que embora tenha valor, mas que existem uma quantidade que nunca vai deixar de preencher os meus estados de insatisfação, certo? Então é muito importante nós dominarmos isso. Acho que está bem claro. Questão que falamos também, né, brevemente, né, foram aulas bem rápidas, tá? Apenas uma introdução, e aqui nós estamos aprofundando agora os assuntos que nós vimos nas aulas anteriores. Quando eu sei que um objeto apenas tem valor caso esse objeto tenha alguma propriedade capaz de ser colocada em nexo causal com a satisfação de uma necessidade humana, a pergunta essencial que surge é: qual necessidade humana esse objeto preenche? E aqui o nosso objeto de estudo fundamental é a moeda. Qual necessidade a moeda preenche? Ou por que a moeda existe? Existe para satisfazer algumas necessidades. E quais são essas necessidades? Isso é fundamental para entender o valor da moeda e é o que nós vamos responder, certo? Ou seja, não adianta de nada eu simplesmente falar que a moeda, unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Isso é muito superficial ainda, tá? Conforme nós vamos ver, inclusive no decorrer aqui da aula. Bem, nós iniciamos a resposta falando de uma utilidade da moeda que é muito controversa entre as teorias econômicas, mas, ao mesmo tempo, é de fundamental importância para discussões sobre a política monetária do Bitcoin. E qual que é a teoria que é polêmica?
Basicamente que o dinheiro ele serve para desencadear o processo produtivo. Nós falamos sobre o Dennis Robertson, que é um economista de Cambridge, que eu cito nos meus artigos, no meu livro, onde ele diz o quê? Ele diz que ele compara a moeda com uma espécie de uma ação de uma empresa, mas em termos mais simples. O Estado cria o dinheiro, o cidadão trabalhador, ele trabalha, se submete às condições de trabalho, com a expectativa de receber esse dinheiro. Mas por quê? A expectativa é de que ele vá, com esse dinheiro, adquirir bens e serviços, certo? E o que o Dennis Robertson fala é que isso nem sempre acontece, ou nem sempre acontece conforme o trabalhador espera. Isso qualquer trabalhador sabe, ou qualquer trabalhador que vive em um país onde há inflação, principalmente grandes níveis de inflação. Porque em um mês você recebe uma quantidade de moeda, você compra uma quantidade de produtos, X. No mês seguinte você recebe a mesma quantidade de moeda, mas você já não compra aquela mesma quantidade de produtos, você compra uma quantidade inferior. Então isso é uma ilusão monetária. Mas o trabalhador continua trabalhando da mesma forma, ainda que seja numa situação de inflação. Ele recebe menos pelo mesmo trabalho, certo? Então, isso é algo que os keynesianos entendem ser algo positivo. Já os austríacos vão dizer que isso é problemático. Então, vamos ter várias discussões sobre isso, que no âmbito acadêmico está aí sobre a designação de discussões sobre a neutralidade da moeda, se a moeda é neutra ou não, se a produção é função da emissão monetária ou não. Nós não precisamos entrar nesse momento nessa discussão, tá? Vamos falar disso mais à frente, mas é importante que você saiba isso. Alguns defendem que essa ilusão monetária é fundamental para que a produção exista. Isso você vai então, essas pessoas elas vão criticar, por exemplo, a política monetária fixa do Bitcoin, uma emissão programada, porque elas vão dizer o seguinte, que em algumas situações eu vou precisar emitir mais moeda para fomentar a produção, para enganar os trabalhadores, para que eles trabalhem. O Dennis Robertson usa, por exemplo, a ideia de eu preciso construir uma ferrovia nos Andes. Imagina se eu tiver que dar todo o suporte para os trabalhadores, bens reais para eles. É muito mais fácil eu dar um monte de papel para eles e falar assim, olha, trabalhem e produzam, que lá na frente vocês vão conseguir desfrutar, né, da produção, porque tem outras pessoas que estão recebendo também e que estão produzindo, tá? Mas as coisas não são tão simples assim, tá? Então isso é fundamental, que você já entenda, tá? Por que o dinheiro tem valor? Porque ele tem, para alguns, a propriedade de desencadear o processo produtivo. Mas hoje eu quero falar com vocês, então, porque tudo isso que eu falei até agora nós já vimos brevemente nas aulas anteriores. Agora nós vamos então passar para uma nova propriedade que o dinheiro possui, capaz de ser colocada em nexo causal com a satisfação de nossas necessidades. E qual propriedade é essa? É a propriedade que os manuais chamam aqui de meio de troca. Todo mundo sabe que o dinheiro serve para o quê? Eu vou até ler aqui o que está dito aqui no manual. Um meio de troca é algo que os compradores dão aos vendedores quando compram bens e serviços. Quando você compra uma camisa em uma loja de roupas, a loja lhe entrega a camisa e você entrega a moeda à loja. Essa transferência de moeda do comprador para o vendedor permite que a transação ocorra. Isso é muito básico, todo mundo sabe, mas não é isso que eu quero falar aqui hoje, tá? Ainda questões mais aprofundadas que a gente vai ver mais à frente. A gente quer entender por que o John Searle, um filósofo, dos maiores filósofos, está vivo ainda, mas ele pergunta por que as pessoas aceitam receber pedaços de papel, né, em troca de sanduíches, né, do McDonald's. Ele faz esse tipo de pergunta para poder explicar o que é a moeda do ponto de vista ontológico. Tá? Nós podemos até falar disso, falaremos, mas isso em uma outra aula. Aqui eu quero entender o seguinte, um meio de troca. Mas eu não quero saber, eu já sei que se eu chegar com dinheiro em uma loja, eu vou receber uma quantidade de produtos lá com base
na moeda que eu venha a ter, certo? Mas isso é básico. O que eu quero saber é o seguinte, é por que diversos objetos já foram usados e objetos diversos foram utilizados como meio de troca. Por que que houve por que eu iniciei, por exemplo, com o escambo, onde os produtos eram trocados, depois passei para o dinheiro gado, depois para o dinheiro em forma de metal, depois para o dinheiro em formato de papel com lastro em ouro, depois para o dinheiro sem lastro e na versão que nós temos hoje, a principal moeda utilizada, moeda escritural, não passa de um número representativo de um crédito, né, em alguma instituição privada. Por que acontece isso? Por que houve essa modificação? É isso que esse tipo de pergunta que você precisa fazer para ter acesso a conhecimentos mais aprofundados. Então já fizemos as perguntas, agora vamos responder na aula de hoje. Bem, aqui no Manual de Economia você vai ver que o escambo ele tem um problema da chamada dupla coincidência de desejos. Se eu tenho pão e quero leite, eu preciso achar alguém que tenha leite e que queira pão. Do contrário, não vai dar certo. E aqui, apenas para passar a referência, mais uma vez a referência é Carl Menger, que explica esse processo de uma forma bem didática. Então, ou seja, o escambo acabou não dando certo. Por quê? Porque ele não tinha tanta eficiência, tá? Não tinha tanta eficiência para proporcionar essas trocas econômicas. E aí, opa, olha a ideia do valor. Ó. Poxa, eu estou conseguindo fazer troca, mas está difícil. Tá? Aí, de repente, as pessoas percebem o quê? Que determinados objetos são mais aceitos do que outros. O termo que o Carl Menger usa é aceitabilidade. Mas nós hoje falamos liquidez, né? Um termo mais moderno. Eu consigo trocar um objeto de forma mais fácil por outro. Isso explica, então, por exemplo, que num determinado momento o gado era um bem que todos queriam. Então, o gado, ele passa que ele tinha mais liquidez ou mais vendabilidade, né, é o termo. E nós chegamos aí então à moeda gado, porque todos querem, eu vou precisar ter sempre uma quantidade de gado, porque eu sei que eu vou precisar de outros produtos. Se eu tiver outros produtos diversos, eu não vou ter a mesma facilidade. Então veja, há um reconhecimento de que o gado passa a ter uma propriedade que o torna valioso. Que propriedade? A propriedade de ser trocado mais fácil por qualquer bem, né, de modo a superar esse problema da dupla coincidência de desejos. Mas aí depois, próxima fase, a fase dos metais. Então os metais passam a ter mais vendabilidade, passam a provocar trocas mais eficientes. Veja, tanto no escambo, quanto no dinheiro gado, quanto no dinheiro metal, eu tenho essa função sendo realizada aqui como meio de troca. Certo? Mas por que eu preciso entender a diferença? O que isso tem a ver com o Bitcoin? Porque pode ser que o Bitcoin ele consiga fazer essa função de forma melhor do que as demais formas de dinheiro. E se isso acontecer, nós sabemos que o Bitcoin ele passa o quê? A ter um valor maior, porque ele passa a ter uma propriedade capaz de ser colocada em nexo causal com a satisfação de necessidades humanas, preencher estados de insatisfação que outros objetos não são capazes de preencher. Então veja, tudo que nós estamos falando aqui está relacionado. Bem, o fato é que os metais tiveram grande importância, mas chegou um determinado período onde o transporte dos metais era muito complicado. E não só o transporte, né? Você tinha que, por exemplo, e aí eu lembro que o próprio Carl Menger cita um exemplo, né, de como que aconteciam as trocas, né? Cada um tinha que levar uma balança, porque você não podia confiar na balança
do outro, né? E é até engraçado, porque a Bíblia fala, né, da questão da balança enganosa, né? Porque isso era necessário, eu precisava pesar o metal para saber, efetivamente, né, poder finalizar ali a operação. Então isso é muito complicado. E aí, para eliminar esse problema, nós tivemos a cunhagem dos metais. Então o Estado basicamente diz o seguinte: não, eu vou cunhar aqui a metade, a metade, a moeda, e aí você sabe que aquela quantidade ali, porque eu estou garantindo. E eu vou cobrar ali, né, os chamados custos de senhoriagem. Vou cobrar só que desse ouro que você está me trazendo aqui, eu estou te fazendo um serviço, estou diminuindo os seus custos de transação, mas eu quero receber um pouquinho. O problema é que, conforme o Adam Smith explica muito bem, né, o Estado começou a roubar, né? Ele usa inclusive esse termo mesmo, roubar as pessoas, né? Começaram, até chegou o ponto de que a moeda já não tinha aquela quantidade de ouro ou de bronze, né, do metal respectivo. Isso o Adam Smith explica muito bem, eu também explico em detalhes, fazendo referência ao Adam Smith, é claro, nos meus livros, né, nos artigos aí onde nós falamos sobre o conceito de moeda. Bem, aí, passando essa explicação do metal, da cunhagem dos metais, nós temos aí um período onde eu também passo a ter problemas para transportar, e aí eu passo o Dennis Robertson, que vai explicar essa questão, e aí as pessoas começam a basicamente o seguinte, fazer um regime de compensação, né? Em síntese, você criava lá um documento, um título de crédito, basicamente, que representaria aquela quantidade. Então aí, por exemplo, se eu tivesse devendo para um comerciante de um outro país, por exemplo, o que eu fazia? E eu tivesse aqui para fazer uma negociação, né, onde eu precisasse receber o ouro. Eu falava o seguinte: olha, em vez de você transportar o ouro que você tem lá na tua cidade em pagamento da mercadoria que eu vou te fornecer, faz o seguinte: transfere para o sujeito que eu devo, que está do teu lado lá, muito mais perto, não vai precisar ter problema de ser assaltado, etc. Tá? Grosso modo é essa a ideia. E com o tempo, esse sistema de compensação ele começa a ser rotineiro, né? Vamos dizer assim, e as pessoas elas acabam aí deixando, né, de utilizar o metal propriamente dito e começam a utilizar o papel representativo desse metal. Isso é uma explicação, tá? Bem plausível aí para o início do uso do papel. Então nós tivemos durante muito tempo, né, e com o tempo, né, isso vai aí se institucionalizando, você acaba tendo aí tem lá os ourives, né, profissionais que acabam se especializando em fazer essa custódia, né, dos metais e de emitir aí um título, grosso modo um título de crédito representativo daqueles metais. Bem, aí nós temos obviamente durante uma percepção por parte desses aí ourives, vamos dizer assim, de que as pessoas, né, não vão buscar os metais ao mesmo tempo, certo? E aí temos aí o surgimento, né, dos bancos. Então eles começam a fazer esses empréstimos, começam a receber juros usando o dinheiro de terceiros. Mas isso nós não precisamos nos aprofundar aqui, mas eu acredito que você já entendeu essa ideia. Hoje o objetivo é falar aqui sobre, grosso modo, sobre a evolução dos meios, né, das formas de dinheiro. Por que aconteceu isso? Bem, mas por que é importante a gente saber essa evolução? Porque nós vamos chegar num momento que o ser humano vai ter uma espécie de uma luz. Na verdade, quem tem essa luz é o Adam Smith. Porque veja, quando as pessoas começaram a utilizar o ouro, o metal, não foi por algo intrínseco ao metal, ao ouro, mas foi porque esse ouro ele era aceito. Na verdade, foi por algo intrínseco ao ouro, mas relacionado à sua utilidade. Só que não a sua utilidade como ouro. Isso, obviamente, era
o que explica o fato desse metal ter grande vendabilidade. Mas o fato dele também ser, o fato dele ser aceito, vamos colocar assim, mais do que outros bens, fez com que esse objeto passasse a ter uma outra propriedade para satisfazer as necessidades humanas, que é justamente a propriedade de facilitar as trocas. Ele passa a ser utilizado então como dinheiro. Mas o que faltava? Que as pessoas não entendiam muito bem e o Adam Smith teve que explicar. Que essa função de promover as trocas, ela é algo independente da utilidade específica daquele bem, como metal, por exemplo. Ou seja, a utilidade, a propriedade que o ouro tinha de facilitar as trocas por ser muito aceito, é diferente da utilidade que ele tinha, por exemplo, para aquele sujeito que queria fazer dente de ouro, queria fazer joias, por exemplo, ou utilizar para outras finalidades. Então, o que eu poderia fazer? Se eu tivesse um objeto capaz de promover as trocas com a mesma eficiência que o ouro, eu não precisaria mais do ouro. Eu poderia substituí-lo. E o fato é que, mais interessante, e aí veja, você precisa prestar atenção. O fato é que o grande objetivo das pessoas não era ter ouro para facilitar as trocas, era realizar as trocas. Olha que coisa. Porque nesse processo que nós estamos falando aqui, nós acabamos... Nós não, né? As pessoas até hoje se perderam no processo. Porque elas começaram a acumular ouro, ou qualquer outro metal, não porque elas precisavam do ouro para fazer dente, para fazer joia. Não, porque era o metal onde elas conseguiam trocar por outros bens. Então elas precisavam acumular aquilo ali para elas conseguiam trocar por outros bens. Mas o que elas queriam efetivamente não era acumular ouro, o que elas queriam eram os outros bens. Perfeito? Então isso acabou se perdendo e até hoje as pessoas elas ainda acham que a moeda, né, precisa ser algo que tenha uma utilidade. Mas não, a moeda precisa sim, precisa ter uma utilidade. Mas a utilidade de facilitar as trocas de modo eficiente. Então quanto mais o meio ele possibilita que as trocas ocorram de maneira eficiente ou com menor custos de transação, mais valor esse objeto vai ter como moeda, certo? Então, por isso que hoje eu não preciso ter um lastro em um metal, ou não preciso utilizar algo que tenha valor. A gente fala valor intrínseco, né? No sentido de, por exemplo, um valor de... Mas eu prefiro, para não confundir, falar um valor diverso do valor que é o de promover trocas econômicas de modo eficiente. Bem, você vai falar o seguinte, mas por que então o dinheiro era lastreado em ouro? A explicação para isso, pelo que é fornecida também pelo Adam Smith, não é porque o que eu estou falando aqui está errado, tá? Não, mas porque o ouro ele servia como uma forma de impedir que os banqueiros, né, emitissem moeda, né, ou emprestassem mais do que as necessidades da economia, ou seja, mais do que houvesse produtos para serem comprados, produtos e serviços. E veja, aqui eu não estou falando da moeda sendo utilizada como desencadeador do processo produtivo. Estou falando especificamente da visão da moeda apenas como meio de troca, que é a visão predominante no âmbito da escola austríaca. E aí o Adam Smith fala que, veja, o ouro, naquele contexto, ele, até hoje, de certa forma, né, ele tem aceitabilidade internacional. Então, o que acontecia era que, quando os banqueiros começavam a emitir moeda mais do que as necessidades da economia, as pessoas elas voltavam para o banco para pegar o quê? Para pegar o ouro. E aí chegava num ponto que não tinha mais ouro para ser entregue. E esse ouro ele podia ser utilizado então em outros países para adquirir produtos em outros países. Ou seja, o dinheiro não tinha valor, o que eu vou fazer? A moeda perdeu valor naquele país. Eu vou
trocar ele pelo ouro que eu tenho depositado no banco para que eu possa adquirir produtos em outros países, porque em outros países eu vou ter essa aceitabilidade. Então, essa que é a ideia do lastro em ouro, apenas ser um mecanismo de contenção dos banqueiros. É um mecanismo de contenção. Bem, esse mecanismo de lastro em ouro, perdurou, né, até década de 70, tá? Porque o presidente Nixon, até então, na década de 70, nós tivemos... Claro que tem todo um processo, não dá pra gente detalhar tudo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas assim, nós tivemos basicamente a moeda lastreada em ouro, ou inicialmente totalmente lastreada, depois parcialmente lastreada. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que desestabilizou toda a economia, e aí nós tivemos um acordo, uma reunião em Bretton Woods para reformular o sistema financeiro, na verdade, para constituir o sistema que tinha sido destruído por causa da Segunda Guerra. E aí nós tivemos nesse sistema duas propostas. Uma proposta que era da Inglaterra, do Keynes, de criação de uma moeda mundial chamada Bancor. Legal, né? Vamos falar mais sobre isso. Que envolvia também a criação do Banco Central Global, tá? Mas que não foi aceita. O que foi aceita foi a proposta dos Estados Unidos, que era de ter o dólar vinculado ao ouro e as demais moedas dos demais países vinculadas ao dólar. Mas chegou um momento que o presidente Nixon, eu não sei dizer exatamente se foi em 77 ou se foi em 70 de cabeça, eu acredito que foi 77, tá? Mas é um palpite que depois você procura. Ele acabou com esse lastro porque os Estados Unidos começaram a emitir mais moeda, conforme o Adam Smith já havia dito lá atrás, né? Do que as necessidades da economia, e as pessoas aí queriam trocar os dólares pelo ouro, e os Estados Unidos não tinha ouro para trocar. Então, foi mais fácil os Estados Unidos falar assim, vamos acabar com esse lastro e assim nós ficamos livres para emitir moeda. Então, isso que explica, né? Hoje o contexto atual é um contexto onde as moedas elas não estão mais lastreadas, então eu não tenho nenhum mecanismo físico como o ouro para controlar este processo de emissão. Isso passa a depender exclusivamente da política monetária, da vontade do Estado, ou seja, da análise dos economistas no sentido de saber se deve ou não ser emitida moeda, certo? Então é uma série de critérios que eles vão analisar, etc. Nós não temos como entrar aqui nesse momento. Então nós precisamos entender isso. E veja que não tem problema de eu ter uma moeda que não seja lastreada. Por quê? Isso que você não pode perder de vista. É muito fácil a gente se perder nesse tipo de raciocínio. Porque eu quero apenas algo que possibilite trocas eficientes ao menor custo possível. Então, se eu tiver uma política monetária, se eu tivesse um agente, vamos pensar um banco central, o presidente do Banco Central fosse como Deus, né? Que ele pudesse analisar ali a produção e falasse assim, hoje a economia precisa apenas de X quantidade de moeda para facilitar as trocas. Estava excelente. Perfeito? O problema é que nós não temos, ele não tem esse conhecimento, então muitas vezes acaba errando a mão, né? E aí você tem problemas. E no caso dos Estados Unidos o problema é ainda maior, só que nós não temos como entrar aqui agora, mas falaremos à frente quando formos estudar a questão do privilégio exorbitante. O objetivo aqui apenas eu queria que vocês entendessem que é fundamental nós entendermos que o dinheiro, o valor do dinheiro, tá? Pensado como dinheiro, é apenas o de facilitar as trocas da forma mais eficiente possível, certo? Uma outra visão vai dizer também que o dinheiro tem uma outra propriedade, que é de desencadear o processo produtivo. Então, são essas duas visões que você precisa ter bem clara, né, quando nós falamos sobre dinheiro. Mas essa que nós estamos falando agora é fundamental. Porque quando eu entendo que o dinheiro
ele precisa apenas ter a propriedade de facilitar as trocas de modo eficiente. O que isso nos leva a quê? Que se o Bitcoin for um meio capaz de promover essas trocas de modo mais eficiente do que os atuais registros em bancos de dados e servidores centralizados das instituições financeiras, então o Bitcoin tem uma grande probabilidade de superar as demais moedas. Porque é assim que aconteceu na história. Tivemos o gado, depois o metal, depois o metal, o papel lastreado em metal, depois o papel parcialmente lastreado, agora só o papel e os registros de crédito, de concessão de crédito nas instituições financeiras, a chamada moeda escritural. Falaremos de forma um pouco mais detalhada, para caso você não conheça ainda o que é moeda escritural, e porque o papel moeda, hoje, ele não é tão utilizado, o dinheiro em espécie, quanto a moeda escritural, ou seja, a moeda hoje ela já é digital, mas muitas pessoas ainda desconhecem esse fato. Bem, eu acho que esse vídeo ele já ficou bem longo até do que eu esperava, mas a ideia aqui hoje, tá? O que você precisa sair desse vídeo? Você precisa sair com a visão de que quando nós falamos sobre dinheiro, uma propriedade fundamental para ele é a de facilitar as trocas. Se ele cumprir se eu tiver um objeto capaz de facilitar essas trocas, não importa do que esse objeto seja feito. Não importa se esse objeto é um registro nos bancos, se ele é de papel, se ele é de metal, etc. A questão é que, se esse objeto estiver em uma quantidade superior às necessidades da economia, o que vai acontecer? O seu valor vai diminuindo. Por quê? Porque nós vimos lá na teoria do valor que quanto mais eu tenho, né, eu estou preenchendo os estados de insatisfação, vai chegar num ponto que o valor vai diminuir. E quando nós falamos em dinheiro, não é simplesmente uma questão de quando eu falo num outro objeto, beleza, estou saciado, está sobrando. Não, quando eu falo em dinheiro tem esse problema de que os trabalhadores estão recebendo um objeto, que eles estão comprando uma quantidade de produtos no mês, mas no outro mês ele não vai conseguir comprar aquela mesma quantidade de produtos, mesmo ele tendo despendido uma mesma quantidade de trabalho. E isso não pode acontecer, porque isso é injusto. Isso é um engano. Certo? E algumas pessoas elas acabam se beneficiando desse processo. Isso a economia austríaca analisa muito bem, mas também é um outro assunto que nós podemos até falar sobre isso em outra oportunidade. Então, por que esse conhecimento é tão importante? Bem, por duas coisas. Primeiro, para que você entenda que a moeda ela não precisa ter lastro físico. Tá? Esse é o principal objetivo. Então, a questão para você saber se o Bitcoin vai ou não prevalecer você vai conseguir entender isso se você fizer uma comparação entre a eficiência do Bitcoin como meio de troca e a eficiência de outros objetos. Hoje, qual que é o concorrente do Bitcoin? O concorrente do Bitcoin hoje é a chamada moeda escritural, que é um registro digital. Só que a grande questão que vai surgir aqui, que nós vamos ter que entender bem e nos aprofundar, é o seguinte: esse registro digital nas instituições financeiras, ele é mais eficiente do que o registro na blockchain? Eficiente como? Eficiente para a função que nós estamos discutindo aqui, como facilitador de meio de troca. E essa é uma discussão boa. E aqui está o cerne da discussão, o cerne para nós entendermos ou conseguirmos aí fazer algum tipo de previsão se o Bitcoin de fato pode ou não substituir moedas fiduciárias, inclusive como o dólar. Mas aqui nós vamos ainda ter que avançar em muitas outras coisas para chegar nessa discussão, tá? Por hora, grave apenas que o dinheiro, pensado como meio de troca, ele não precisa ter qualquer lastro.
Ele precisa cumprir essa função da forma mais eficiente ao menor custo possível. O lastro, no caso o ouro, conforme Adam Smith explicou, serve apenas como um mecanismo para evitar que tenhamos uma quantidade superior às necessidades da economia, porque essa quantidade superior às necessidades, conforme já estudamos na teoria do valor, ela vai fazer com que essa quantidade de dinheiro tenha um valor menor, e isso vai prejudicar principalmente os trabalhadores. Na próxima aula continuamos. Grande abraço.